Não, senta aí para nós. Nós não vamos discutir, não. Tá, vamos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador João Minaré solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Tá. Aprovado. Aprovado a dispensa da leitura. Está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Nas comunicações. Nas comunicações, a solicitação por parte do presidente da Comissão Regional do CEAMA, no sentido da realização de uma audiência pública a ser realizada é um convite para que nós participemos de uma audiência pública que eles vão realizar aqui no plenário da Câmara no próximo dia 23/11, às 19 horas. Para conhecimento dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Informações do Ministério da Saúde referente ao repasse de verbas. Dos diversos fundos de saúde para a Prefeitura Municipal. Uma informação da Caixa Econômica Federal, dizendo, é uma notificação de que está à disposição do município crédito de R$156 mil, repasse sobre o convênio do programa Pro Município, execução de 12.127 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica. Está bloqueado até o projeto ser enviado e apreciado por essa casa. O relatório social do nosso setor de assistência social, tudo encontra à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Isso daí você tem que vai ler, né? Com relação ao requerimento número 1033/2007, de autoria do vereador Otávio Alves Garcia, que requeria oficiar o ministro da Controladoria Geral da União e diversas autoridades de nível federal, e que estaria constante da pauta da sessão de hoje, houve uma sentença judicial, no qual houve a concessão da tutela antecipada para a não apreciação do referido projeto. Portanto, não vamos retirar da pauta da sessão de hoje por determinação judicial. 1033/2007. As matérias constantes da pauta, em segunda discussão. Projeto de lei complementar número 012/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que assegura o pronto e imediato tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido às micro e pequenas empresas, de que trata a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, no âmbito do município, e dispõe sobre a instituição de incentivos econômicos
e dar outras providências. Pela ordem, vereador Nós já Luiz Carlos Anastácio. discutimos esse projeto em primeira discussão. Eu gostaria que os nobres colegas e a mesa nem discutissem, porque ele já houve uma ampla discussão na segunda-feira passada e votado em primeira votação. Então, que fosse simplesmente colocado em segunda votação, se assim os colegas concordarem. É regimental o pedido do vereador Anastácio. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria. Então, está em segunda votação o projeto de lei número 012 de lei complementar número 012/2007. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei. Não, em segunda discussão e votação, o projeto de lei. O vereador Paulo Corrêa solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Em discussão única. Projeto de lei número 102/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a introdução e utilização de papel reciclado no serviço público municipal e dá outras providências. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela normal tramitação da matéria. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está dispensada a leitura dos pareceres. Está em discussão única. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique Corrêa. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa e munícipes que nos honram com a sua presença. Esse é um projeto que vem do Executivo, mas que teve uma participação do Legislativo. Foram sugestões que foram passadas a mim e a gente fez um estudo para que a gente pudesse estar apresentando aqui como projeto de lei. Mas, pelas questões constitucionais, esse projeto tem que partir do Executivo. E o Executivo entendeu também, a gente fez um requerimento e o Executivo entendeu a necessidade de se estar mandando esse projeto. O que é? É o uso do papel reciclável nos órgãos públicos de Barretos, a nível municipal, em termos de legislativo. Por que o papel reciclável? Ali, no Data Show, a gente está apresentando ali que cada tonelada reciclada poupa de 20 a 30 árvores. Por e-mail. Estudos. Cerca de 1,5 km quadrado de floresta tropical é destruída a cada 6 minutos, enquanto uma área do tamanho da Áustria acaba sendo desmatada por ano. O ritmo... Na próxima aí, viu, Carlos? Na próxima. O ritmo da destruição é alarmante, pois de cada árvore plantada, 10 são retiradas da natureza. O próximo. Especialistas estimam que, se nada for feito, toda a floresta tropical estará destruída até 2035. Esses dados são fornecidos pela Associação Brasileira de Técnica de Celulose e Papel. Revelam que são necessárias, em média, 20 árvores para a fabricação de 1 tonelada de celulose. E a cada tonelada de celulose produz uma tonelada 250 mil de papel. Com a adoção do papel reciclável, para cada 100 toneladas produzidas, serão preservadas cerca de 2.000 árvores. Esse projeto é um projeto semelhante
de autoria do vereador José Maria Pontes, que define a utilização de papel reciclado no serviço público no município de Fortaleza. Foi promulgado pelo presidente da Câmara, vereador Tingon, PHS. A Lei 9191 dispõe em um dos artigos que a introdução e a utilização do papel reciclado nos órgãos da administração pública, municipal direta e indireta, e na Câmara Municipal de Fortaleza dar-se-ão de forma gradual e permanente. Para o autor da lei, vereador José Maria Pontes, a lei vai permitir uma contribuição importante para o meio ambiente. Só para se ter ideia, e num exercício simples, 1 tonelada de papel representa a derrubada de 20 a 30 árvores. Quanto é que a natureza vai economizar? As pessoas ainda não despertaram para a necessidade de mudança de comportamento em relação aos cuidados com o meio ambiente. O Brasil produz cerca de 250 mil toneladas de lixo por dia. Desse total, são aproximadamente 20 mil toneladas de papel diário, dos quais cerca de 35% são recuperados para a reciclagem. O país não incentiva, entretanto, a reciclagem do produto, já que é um grande produtor de celulosa virgem. São várias as vantagens proporcionadas pela reciclagem, além da evidente preservação dos recursos naturais das florestas. Dentre elas, pode-se destacar: para cada 50 quilos de papel produzido, é necessário o corte de uma árvore. A reciclagem preserva as florestas. O consumo de energia no processo de reciclagem é 50% menor do que na produção de papel novo. O consumo de água no processo de reciclagem também é 50% menor. A reciclagem reduz o lixo, já que papel e papelão representam, em média, 40% dos resíduos urbanos brasileiros e tem um tempo médio de decomposição de aproximadamente de 3 anos. Então, o que a gente quer chegar com essa exposição de motivos é mostrar, porque hoje o Tribunal de Justiça já determina que a utilização é do papel reciclado. Vários setores de órgãos públicos, a utilização usa o papel reciclável. Quer uma parte, vereador? Pois não. Obrigado, senhor vereador. Quando Vossa Excelência começou a exposição do projeto, Vossa Excelência disse que era a partir de ideias de Vossa Excelência, né, e que não só foi possível a implantação do projeto em razão de valores ou de forças constitucionais. No entanto, a gente está vendo aí que o projeto... Pois é. Eu vi. Quem é que deu esse parecer contrário? Foi uma consulta verbal, vereador Kiko, que a gente fez ao jurídico. Mas aí, não sei se Vossa Excelência se atentou, foi o presidente da Câmara que promulgou a lei, né? Talvez o prefeito lá da cidade não quis promulgar a lei. Mas não considerou inconstitucional também. A gente também... o importante é a implantação no município. Eu sei que a gente tem que buscar pelo nosso espaço. É a mesma coisa que aconteceu, que a gente quer implantar no município o EMF, que é um Exame Municipal do Ensino Fundamental, para a gente estar acompanhando o desenvolvimento das crianças. Aí, considerado inconstitucional, a gente manda para o prefeito para ver se adota. Senão, a mão depois derruba essa inconstitucionalidade e a gente passa pela Câmara Municipal mesmo, né? Pois é, porque eu só, a parte que Vossa Excelência honrosamente me concede, eu quero alertar a Vossa Excelência que não existe infalibilidade, muito menos no departamento jurídico da Casa. E que quando houver, porventura, outro tipo de projeto que Vossa Excelência ou qualquer outro vereador pretender implantar e se deparar contra um parecer contrário, tipo inconstitucionalidade, a gente tem que sair procurando por aí para encontrar, não, em tal lugar já está vigente isso e acabar com esse tipo de coisa. Porque senão a Comissão de Justiça, a Procuradoria Jurídica da Casa se acha no direito da infalibilidade. E isso é, como Vossa Excelência acabou de constatar, errôneo, né, porque o projeto poderia ser da lavra de Vossa Excelência, e o que seria tão louvável quanto sendo da administração, contra o qual ninguém vai votar, mas que teria dado a necessária independência, mais uma vez, essa Casa no parecer e no posicionamento dela de um projeto que não tem absolutamente nada de inconstitucional. Muito obrigado.
É somente isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Em discussão única, na verdade, né? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Minaré solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Projetos em primeira discussão. Você vai... Antes da primeira discussão, vou... Pedir autorização. O que é isso aí, meu amigo? Eu quero me complicar. Eu também não sei. Vai arquivar aquela lá. Põe na sua mesa. Do Wander. Não, é para o Marcelo. A mesa da casa vem solicitar Autorização para inclusão na ordem. ao digno plenário a autorização para a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 114/2007, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Economia e Planejamento, para a aquisição de equipamentos imobiliários no valor total de R$100 mil. Recursos financeiros a fundo perdido. Não, ele não está na Ele não está na pauta, vereador Otávio. O projeto de lei número 114/2007. Nós já discutimos amplamente, porém, está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. É com a emenda. Primeiro, é a emenda que vai, né? Primeiro, a emenda Está em votação a emenda. de autoria da bancada, composta pelos vereadores Kiko Miziara, Lilico, Luiz Carlos Anastácio e André Rezec. Solicito ao primeiro secretário, na noite de hoje, o vereador Paulo Corrêa, que proceda à leitura da emenda. Apresentação de emendas. Processo 362/2007. Projeto 114/2007. Após analisarmos o presente projeto em PIC, temos a ponderar que há de se fazer necessária a apresentação da seguinte emenda. Primeiro, emenda aditiva para a inclusão de parágrafo 1 no artigo 2º, com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo único. O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar à Câmara Municipal de Barretos, no prazo de 60 dias, a contar da aquisição efetivada dos mobiliários e equipamentos, relação contendo locais que foram designados e discriminação de quantidade. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 19 de novembro de 2007. Assinam Luiz Carlos Anastácio, Dorival de Almeida, Kiko Miziara e André Rezec. Está em discussão o projeto e a emenda. Está em discussão o projeto e a emenda. Não havendo oradores, está em votação. Cadê aqui? Vai o projeto e a emenda, os dois juntos. Em votação primeiro a emenda. Está em votação a emenda apresentada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A emenda
a emenda. Está em votação o projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei acoplado à emenda número 114/2007. Tá. É isso, já está aprovado. O vereador Euripinho solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Em primeira discussão, projeto de lei número 112/2007, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que dá denominação de Oswaldo Monsef a rotatória que especifica, em frente ao Parque do Peão, com vistas ao suplente da sessão, vereador Nestor Leonel, que não apresentou parecer por escrito. Com a palavra o vereador Lirico. Presidente, pela tramitação, o projeto. Pela tramitação, solicitado pelo vereador Lirico, pelo Nestor, ele estava substituindo Vossa Excelência na última sessão. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão e votação. O vereador Minaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão e votação. O vereador Olímpio Jorge Nabem Euripinho solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final, com justificativa de votos do vereador Olímpio Jorge Nabem Euripinho. Senhor presidente, vereadores, munícipes que nos honram com sua presença, quero agradecer aos meus colegas vereadores por ter aprovado por unanimidade esse projeto, fazendo essa homenagem ao Oswaldo Monsef como independente, né, como uma pessoa conhecida realmente, vossa, senhor presidente, e sabedor da importância que essa pessoa representa para a nossa cidade, representou. Eu acho que a família agradece por essa homenagem e temos certeza que aquela rotatória, todos que ali passarem, vai ter boas lembranças de Oswaldo Monsef, que muito representou para a cidade e para os independentes. Muito obrigado, presidente. Senhor segundo secretário, eu também gostaria de fazer justificativa de voto e parabenizar o vereador Euripinho pela lembrança. Foi muito feliz na lembrança do nome do senhor Oswaldo Monsef, que é uma pessoa de grande estima e consideração dentro do Clube dos Independentes, tendo sido, inclusive, um de seus fundadores e membro atuante até o final da sua vida. Em diversos momentos do clube, na sua agitação normal, a palavra ponderada e companheira do senhor Oswaldo sempre trouxe harmonia, sempre trouxe a pacificação no meio do clube. E um membro ativo, em todas as festas, ele sempre presente, sempre com o seu trabalho dedicado ao clube. Então, vereador, eu quero parabenizá-lo por isso e tenho certeza que
faço também em nome de todo o clube e os independentes. Eu gostaria, inclusive, se o senhor autorizar, de fazermos um comunicado, que depois nós vamos incluir o termo adequado a todos os sócios dos independentes, dizendo da denominação do projeto de autoria de Vossa Senhoria, denominando a rotatória Oswaldo Monsef. Tenho certeza que será muito bem visto por todos os associados e familiares dos independentes. Senhor presidente, quero agradecer essa iniciativa. Realmente, quando eu tive a ideia de poder estar fazendo essa homenagem para o Oswaldo Monsef, conversei com alguns independentes, realmente eles ficaram muito felizes pela lembrança, porque está muito recente o falecimento dessa pessoa muito importante para a nossa cidade. Então, eu quero até agradecer por essa ideia, porque realmente tem tudo a ver. Os independentes estão sendo comunicados, todos os membros, por essa homenagem. Infelizmente não podemos fazer em vida, né? Mas que tenho certeza que eles estão muito contentes por ter essa casa ter aprovado por unanimidade. Eu peço até, não só pelos independentes, mas para toda a imprensa, aproveitando o Paçoca aí, meu grande líder do jornal, para que a gente possa estar divulgando, porque é uma pessoa muito querida na cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão única, relatórios da Comissão Especial relativo ao processo número 1496/2006, relativo ao requerimento número 531/2006, de autoria do vereador Luiz Carlos Anastácio e outros, que requerem à mesa seja constituída uma comissão especial para apurar supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Educação, com adiamento de 3 sessões ao vereador Luiz Carlos Anastácio. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos relatórios. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Estão em discussão os relatórios. Não havendo oradores... Então, tem o seguinte, um relatório pelo arquivamento e outro por encaminhamento. Não havendo oradores, vamos iniciar o processo de votação. São 2 relatórios, um pelo arquivamento da matéria e outro pelo encaminhamento ao Ministério Público. Conforme a votação, é o encaminhamento que nós vamos dar aqui. Em processo de votação, os que são favoráveis para o arquivamento da matéria permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado contra os votos do vereador André Rezec, Kiko Miziara, Lilico e Luiz Carlos Anastácio Paçoca. Está arquivado o relatório. Requerimento número 1033/2007. Desculpa, eu falei dele e acabei esquecendo. É o próximo, que estava na pauta. Eu já havia citado nas gravações. Em discussão, o requerimento número 1088/2007, de autoria do vereador Otávio Alves Garcia, que requer oficiar ao responsável pela empresa Jornal de Barretos Comunicações Limitada, encaminhando cópias da sentença e do acórdão. Esse é que foi suspenso. É o contrário. Não, esse está certo, presidente, é isso mesmo. Tá. Sentença e do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de condenar o ex-vereador a devolver os valores gastos na Câmara Municipal de Barretos nos autos do processo judicial ajuizado pelo ex-vereador para devida divulgação e que não haja alegação de desconhecimento, etc. Com adiamento de 3 sessões ao vereador Luiz Carlos Anastácio. Está em discussão o requerimento. Peço adiamento por mais 3 semanas, senhor presidente. Quer matar hoje?
Paçoca. É para acabar, Paçoca. Então retira. Tá bom, está retirado o pedido de adiamento. Tá bom. Sim, senhor. Ô, Paulo, não fez? Vai votar? Vai votar? Não. Não, eu pedi vista porque a gente está conversando mais. Tá bom, tá. Vereador Anastácio, o senhor mantém o seu pedido? Está em comum acordo votar, eu retiro o pedido. Sim, senhor. Está em discussão o requerimento. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O vereador André Rezec se declara impedido. Então, com os votos contrários do vereador Lirico Kiko Miziara e Luiz Carlos Anastácio. Pela ordem, vereador André Rezec. Eu solicitaria de Vossa Excelência que o primeiro secretário lesse a declaração de impedimento minha, feita pelo Departamento Jurídico da Casa. O pedido do vereador André é regimental, que pese após a votação, mas eu peço que o vereador Paulo Correia faça a leitura. Parecer 677/2007. Senhor presidente, referência, procedimento 2486/2007. Primeiro, trata o presente de parecer jurídico com relação à legalidade da tramitação do requerimento de lavra do vereador Otávio Alves Garcia. Manifesto-me em cumprimento ao referido despacho de folhas 22 verso. Terceiro, em primeiro lugar, deve ser anotado o impedimento do vereador André Luiz Rezec para análise da matéria. Isso com fundamento no artigo 203 do Regimento Interno. Não poderá votar o vereador que tiver ele próprio ou parente afim ou consanguíneo até o 3º grau, inclusive interesse manifesto na deliberação. Deste modo, há interesse direto do ex-vereador Chad Rezec Neto na matéria, causando o impedimento do vereador André Luiz Rezec, inclusive para discutir a matéria. Quarto, prosseguindo, não há qualquer vedação legal que impeça o regular processamento e análise do requerimento do vereador Otávio Alves Garcia. Isso por vários motivos. O primeiro deles é que o artigo 163 do Regimento Interno permite que qualquer assunto seja objeto de requerimento. Requerimento é todo pedido verbal ou escrito feito ao presidente da Câmara, ou por seu intermédio sobre qualquer assunto, por vereador ou comissão. Destaques nossos. O segundo é o de que o Poder Legislativo possui inegável interesse no tema em discussão, já que, item A, a ação popular mencionada envolve a desastrada atuação do ex-vereador Chad Rezec, que causou sérios prejuízos ao vereador e presidente dessa casa, Ângelo José Duarte, inclusive com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Item B, terá o ex-vereador Chad Rezec Neto que ressarcir ao poder público por ter praticado ato ilegal e lesivo quando presidiu a sessão de posse dos vereadores. E, item C, o Jornal de Barreiras Regional, na época, como de praxe, vez um grande circo
atacando a imagem de várias pessoas, inclusive do então vice-presidente, vereador José Francisco Abrão Miziara. Entre parênteses, por ter determinado o pagamento dos honorários do advogado do ex-vereador Ângelo José Duarte, havendo agora o dever constitucional de noticiar que todos os atos praticados estavam corretos, menos os de lavra do ex-vereador Chad Rezec Neto, que foi, inclusive, condenado pelo Poder Judiciário. O interesse público é de todo evidente na espécie. Em resumo, senhor presidente, não há qualquer ilegalidade na tramitação do presente requerimento que, por sinal, aborda a matéria de interesse direto dessa Casa de Lei. Barretos, 3 de setembro de 2007, Ricardo Alves de Oliveira, assessor jurídico. Lido. Tem mais? Senhor presidente, eu solicitei que lesse, porque é uma continuação exata do meu pedido de ordem. E meu pedido de ordem baseia-se no artigo 16, parágrafo 2º do Regimento Interno da Casa, e baseia-se também no pedido de ordem já levantado na sessão anterior, quando entrou o requerimento passado, requerimento da SEI. Sempre quando eu levantei suspeição de vereadores, Vossa Excelência indeferiu o pedido. E, de repente, veio o pedido, quando se tratou da minha pessoa, o Departamento Jurídico resolveu conhecer o regimento interno e a lei orgânica. E eu, inclusive, havia levantado na última vez que entrou o requerimento da SEI sobre o impedimento dos vereadores Olímpio Jorge Nabem e Sebastião Rodrigues de Oliveira, de tal sorte que mudaria completamente. E o artigo 12, parágrafo 2º do regimento da lei orgânica do município de Barretos, fala especificamente quando o voto for decisivo. Então tem que esperar a votação, porque ele só tem aplicabilidade quando o voto for decisivo. Então gostaria que Vossa Excelência desse prosseguimento à questão de ordens, declarasse os dois impedidos, com a consequente mudança do resultado da votação. Obrigado, senhor presidente. Só para constar também que o último pedido de ordem meu não constou na ata. Eu gostaria que constasse, como todo pedido de ordem deve constar na ata. Obrigado. O vereador André Rezec, eu sou, a partir da solicitação do vereador André Rezec, que é regimental, solicita a suspensão dos trabalhos por 10 minutos para que eu possa analisar melhor o pleito. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.